Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Domitila, seja bem-vindo. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Veja os outros vídeos, tá bom? Agora eu vou falar de um tema que eu sempre quis compartilhar mais, que é sobre música. Então, mas veja os outros vídeos do meu canal que vai ter reflexões sobre vida, análise de livros e muito mais. Mas vamos ver. Hoje eu vou falar sobre música e eu não poderia deixar de falar sobre uma banda que tem muita relevância no mundo. Não somente na cena musical, mas na cultura, na cena pop, nos filmes, na produção musical, que são os Beatles. Não tem como a gente falar de música e não falar dos Beatles. Então, resumidamente, eu sempre gostei de música, tá? Gente, eu sempre gostei de música. Eu pequena, meus brinquedos eram a guitarra da Barbie e um teclado da Barbie e um microfone. Eu amava. E meus pais também sempre me incentivaram a gostar de música, CDs, eu dançava, cantava, sempre gostei disso. Mas chega aquela fase que a gente começa a querer descobrir mais sobre bandas, o que é que a gente realmente gosta. Entre os 10 e 11 anos eu comecei a pesquisar mais sobre a discografia dos Beatles e ao longo da minha adolescência eu fui pesquisando e vendo toda a discografia dos Beatles e fui me apaixonando pela banda. E todo mundo que me conhece sabe que eu amo os Beatles. E pra falar sobre os Beatles eu tinha que chamar meu amigo Gabriel, que também cresceu nisso. Pode vir, amigo. E aí galera, tudo bom? Tô aparecendo aqui pela primeira vez no canal da Rebeca. A gente tá aqui no meu espaço de estúdio, onde eu trabalho com música e aprecio música também, com minha coleção de discos aqui. E vim comentar sobre a relevância e a trajetória dessa banda com ela, que a gente tem muitos pontos em comum na vida, né, de como isso influenciou. E tamo aí. Vamos lá. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre a sua história com os Beatles, com a música, seu trabalho também. Pode começar. Então, se eu for cronologicamente analisar tudo... A sua vida. Quando eu era muito pequeno mesmo, a gente já tinha aqui em casa aquele CD, que é tipo uma coletânea, né? O One, dos Beatles, que tem tipo todas as melhores músicas de todas as fases, né? E aí eu já fiquei com aquilo introjetado. Aí eu me lembro que eu tive contato com um DVD, que também era uma coletânea, chamado British Rock. E aí tinha muitas bandas, mas tinha muito Beatles no começo do DVD. Mas entrava pra The Animals, entrava pra The Kinks, entrava pra várias bandas dessa época, desse mesmo movimento, né? Do rock britânico ali, quando explodiu. The Who, enfim. E aí eu lembro que eu ficava fissurado nessas apresentações, nesses videoclipes que tinha no DVD, sabe? E aí comecei a, tipo, nossa, isso é muito legal e tal. E aí eu fui ouvindo mais Beatles, né? Conhecer os álbuns em si, diferenciar as fases, entender o que as músicas diziam de fato, né? Que eu fui crescendo. E aí muitos amigos dos meus pais são Beatles maníacos, em especial dois, né? Giancarlo, dos Grogs, e Schneider. E aí eles me introduziram realmente, você gosta? Aí meio que pegaram na minha mão e disse, vamos apresentar. Vamos apresentá-los aos Beatles. E aí nesse convívio eu fui muito presenteado com CDs dos Beatles mesmo. Nossa. Tipo, eu ganhei o A Hard Day's Night, eu ganhei o Abbey Road, eu ganhei o Magical Mystery Tour. E aí, gente, apenas foi a virada de chave pra mim, né? Eu tinha o quê? Uns 11 anos e a minha música preferida até hoje dos Beatles, acredito, é um pouco contraditório porque é uma música muito maluca comparada às grandes outras músicas clássicas deles, né? Mas foi I Am The Walrus, do Magical Mystery Tour, que é a minha fase preferida ali. Rubber Soul, Sgt. Pepper's Magical Mystery Tour, Álbum Branco, por aí. Mas enfim... I Am The Walrus, eu acho que se eu pudesse definir a minha música preferida, porque ela é muito surrealista, ela é muito, evoca imagens e sensações. Sim. E eu ouvia essa música no carro, assim, viajando, e minha mente É uma criança de 11 anos já, eu amo essa música. Que impressionante, porque, tipo assim, já nessa fase, né, os Beatles estavam exatamente saindo dos garotos certinhos, aqueles cortes de cabelos, terninhos, que já no início da banda... eles já eram vistos como uma imagem diferente, né? Uma imagem ameaçadora, rebeldes. Então, já nessa fase, eu achei incrível você ter contado isso, porque eu fiquei, caramba, porque quando eu comecei a buscar mais os Beatles, eu queria me aprofundar exatamente em cada discografia. Então, quando eu comecei, 11, né? Os 10, 11 anos e também os 12, eu queria exatamente pegar os Beatles de caramba. She Loves You, né? Os clássicos. Mas que um dos discos que mais, assim, o que mais me impressionou também foi And I Love Her. Nossa, eu amo essa música.
É linda É mesmo. muito linda. Então, só que aí vai chegando as outras fases dos Beatles e a gente vai sentindo a conexão com o que tá acontecendo nas nossas vidas e também percebendo essa mudança dos Beatles, né? Todo o cenário que estava acontecendo no mundo e como eles trouxeram essa atmosfera pra banda sem perder a identidade. Na verdade, eles foram super autênticos. Isso é muito bom pro músico. Porque o que mais a gente tem visto hoje, você como músico e produtor musical, sabe que hoje todo mundo tem se perdido. Ninguém sabe quem é você, né? Quando tá produzindo a música, é claro que a gente precisa ter as nossas referências, isso tá tudo ok. Porém, ninguém sabe mais, caramba, eu quero cantar que nem fulano de tal, mas e quando você vai ver, não tem mais aquela pessoa ali cantando. Ela quer ser alguém, não aquela referência. E isso é péssimo. E é legal ver que os Beatles ainda conseguiam resgatar quem eles eram, apesar de tudo que estava acontecendo ao redor no mundo. E também, né, o que estava acontecendo dentro da banda, as brigas, conflitos internos, conflitos pessoais. Isso é legal e ao mesmo tempo eles passaram também por muitas coisas, né? A própria questão da bitomania, a questão da fama. Sobreviver, né? O excesso de Isso. controle que eles tinham, que eles sofriam da indústria no Com começo. certeza. E eu acho muito interessante isso que você falou, porque puxa um recorte que eu acho que o papel da indústria e do produtor musical ao longo do tempo diz muito sobre isso. Tipo, por que eles eram tão autênticos e por que hoje em dia é tão difícil isso. É verdade. Porque o produtor musical, ele tinha muito mais o controle antigamente de, tipo, o produto final, eu preciso desse prazo, eu preciso dessa entrega. Mas hoje em dia, o artista ele é muito mais refém de, tipo, das ideias do produtor musical, de, tipo, o que vai pegar a moda, não vai. E aí, eu não vejo tanto na maioria dos artistas, claro, isso não tô falando de todos, mas essa autonomia que eles tinham na época de, tipo, realmente um controle criativo absoluto. Com certeza. E o Brian Epstein, né, e o George Martin foram fundamentais na história dos Beatles. E falar sobre eles também eu acho importante, porque é isso que a gente tá falando. Essa questão de empresários em bandas, pronto, isso também é um papel-chave para a relevância dos Beatles, porque assim, se não fosse com a ajuda deles, os Beatles não teriam essa grande relevância. O Brian Epstein, gente, ele foi assim, ele é considerado o quinto Beatle, ele foi um irmão mais velho, considerado um pai, ele foi aquela pessoa que olhou para aqueles 4 meninos e falou: eles vão ser a melhor banda, eles vão ser a maior banda do mundo. Enquanto ninguém acreditava, pois tá? Pois é. Porque se a gente considerar... É muito louco, porque os Beatles, eles são um verdadeiro camaleão musical. Porque foram, o quê? No máximo 7, 8 anos de banda. De, sei lá, 62 a 69, 70. Isso. Por ali, né? Considerando que em 69 eles já estavam... Exatamente, 69 eles já estavam assim... O Let It Be, eles já tinham rompido. Foi só um reencontro ali, né? E aí, tipo... Como você falou, eles eram uma banda, basicamente banda cover. Tocavam quase todo dia da semana, shows de 4, 5 horas. E basicamente sem saber como se portar no palco, aprendendo muitas vezes a tocar os instrumentos ainda enquanto performavam, e para um público muito alheio, apesar de que eles fizeram um certo sucesso quando tocaram em Hamburgo, né, na Alemanha, que eles passaram essa fase de maturação ali. Inclusive, George Harrison só tinha 16 anos. Pois é. E aí chegou esse papel desses dois nomes importantíssimos, né? O Brian e o George Martin, no caso, que, cara, viram aquele potencial e conseguiram convencer eles a tipo, ei, se a gente fizer dessa maneira, eu acho que pode dar muito certo. E aí é uma relação de você ver ali ainda adolescentes, jovens, rebeldes e cheios de ideias e atitudes contra o mundo e contra a lei. Mas aí você vê duas figuras quase que... O Brian era um cara muito certinho, ele era um cara muito família, muito moral, uma coisa assim, muito... Apesar que a vida dele tem muitas coisas interessantes também em relação a isso. Próximos capítulos, né, a gente... Mas o George, como figura de dentro de estúdio, arranjador, engenheiro, produtor, ele era muito assim, trabalhava com grandes nomes, ele é muito certinho, muito ele é muito melindroso, tipo, milimétrico nas coisinhas que foram sendo produzidas. Ele sabia exatamente o momento certo, quem que encaixar ali. Aí já tinha o Paul também, que nessa já era super metódico, então foi tudo... Super gênio também. Isso. Então, assim, houve um apaixonamento aí sobre, tipo, nossa, o que esses caras conseguem fazer, a gente desenvolver, né? Exato. E ao mesmo tempo do Brian e do George, tipo, nossa,
são músicos que, na nossa visão de mundo, principalmente da época, né, que a gente não dá muito valor, que se toca rock, música barulho, não sei o que, esse tipo de pensamento que tinha, e tipo, se encantaram, perceberam, Sim. nossa, que potencial absurdo que tem aqui. Exatamente. Então, é exatamente o que a gente pode falar. Essa relevância dos Beatles também não se deve somente aos quatro, né? Ao John, ao Paul, ao George e ao Ringo, mas também àqueles que acreditaram no potencial da banda. Então, isso é super importante a gente falar. Quando a gente também pensa na relevância dos Beatles, a gente tem que falar no quesito o que a gente conhece como shows hoje, né? Uhum. O que é o retorno, o que a gente sabe, né? O retorno, produção musical, cinema também, videoclipes, falar também da relevância dos Beatles. Técnicas de gravação, equipamentos de gravação para atender a demanda dos Beatles, por exemplo, teve equipamento que foi criado na Abbey Road que funciona e é usado até hoje, assim, tipo, é impressionante. É impressionante. E também o conceito de um disco, a capa, como aquelas músicas foram produzidas, a história daquela música, a história do disco, a introdução, o final, tudo isso foram os Beatles. E o que é legal a gente comentar é porque no início da banda, né, em 62, o rock dos meninos era exatamente aquela coisa do Chuck Berry, do Elvis. Então eles quando vai chegando o quê? 65, 66, eles vão rompendo mais com isso. É nessa fase, né? Tem até eles voltam da América, né? Que eles foram a fazer a turnê nos Estados Unidos. Essa turnê foi super importante pra eles. Conheceram figuras como Bob Dylan, que até o próprio Bob Dylan alfineta aí o John Lennon quando ele fez You've Got to Hide That Love Away. E aí o Bob tipo, isso é o John me imitando, sabe? Só que o John tava tipo assim, nossa, isso é novo pra mim, isso tá me inspirando. E é muito interessante como eles começam a abraçar sonoridades e ideias distintas do que até então era rock. Exato. Sai um pouco dessa bolha de que apenas o rockabilly, sai ainda do clássico, porque quando a gente para pra pensar, o rock foi criado nos anos 60 e um som americano. Então, quando eles estão pegando ali, estão entendendo a essência do rock, e eles simplesmente rompem e de uma forma, assim, muito boa. Sim. E autêntico, autenticidade, originalidade, é o que eles trazem.